Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes, caríssimos irmãos internautas, somos uma só família, a família do Senhor, cristãos, seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi enviado pelo Pai para nós o seguirmos, aderirmos à sua palavra. E a liturgia de hoje nos ajuda a entendermos isto. Já na primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, por sinal, o livro dos Atos dos Apóstolos é a primeira história do cristianismo. Seria bom todos nós lermos os Atos dos Apóstolos para entendermos as nossas raízes e assim vivermos melhor o cristianismo pregado por Jesus Cristo e pelos apóstolos. Nós vemos no livro dos Atos dos Apóstolos que houve uma dispersão dos apóstolos depois da morte de Estevão, que foi apedrejado. E esta dispersão, por conta da perseguição contra os apóstolos, foi muito providencial para a nossa igreja, porque afinal essa dispersão levou a palavra para outros cantos, para outros lugares, fez com que a palavra não tivesse mais fronteiras, tanto que ela chega até os nossos ouvidos. Isto é pura graça, é pura providência de Deus. Como nós ouvíamos no início da leitura, a palavra do Senhor crescia e se espalhava cada vez mais. Mas uma coisa é verdade, meus irmãos, a palavra crescia e se espalhava porque os apóstolos deixavam ela agir. E o Espírito Santo agir por meio da palavra. Se eles quisessem agir por conta própria, eles não chegariam muito longe, eles não conseguiriam levar a palavra para os lugares distantes, mas porque eles se deixavam levar pelo Espírito Santo e deixavam com que essa palavra os movesse, foi que tiveram bom êxito na missão, na evangelização. E nós vemos aqui a figura de modo especial de Barnabé, de Saulo, que é o nosso São Paulo, tão conhecido e tão providencial para a nossa história da igreja. Quando nós deixamos o Espírito Santo agir em nós e a palavra de Deus tomar conta de nós, ela cresce. Deus cresce em nós e nós vemos maravilhas acontecer na nossa história também. Mas precisamos deixar, precisamos dar abertura. E quantas vezes nós queremos fazer as nossas vontades, aquilo que nós bem queremos. Como é fácil nós ouvirmos essa expressão, eu mando em mim mesmo, ninguém manda em mim. Ninguém precisa dar opinião sobre a minha vida. Eu sei das minhas responsabilidades. Será? Será que nós não precisamos de uma palavra maior do que nós para nos conduzir, para nos apontar o caminho? Será que nós não precisamos do bom pastor a falar, a soltar a sua voz aos nossos ouvidos para sermos conduzidos e não querermos ser tão autossuficientes, nos achando donos de nós mesmos? Lembremos que a vida é um dom, é um presente de Deus. Nós não escolhemos nascer, nós não escolhemos viver, porque é um presente, é um dom. E esse dom deve ser bem conduzido. Precisamos de ajuda, precisamos da graça divina. Por isso que no livro dos Atos dos Apóstolos, na leitura de hoje, nós vemos os apóstolos impondo as mãos sobre aqueles que seriam enviados para outras terras.
Esse impor as mãos, meus irmãos, é confiar em Deus, é colocar a graça de Deus acima de tudo. Não é simplesmente impor as mãos, mas é o sinal das mãos de Deus sobre os missionários. É um sinal das mãos de Deus sobre todos nós, pois afinal, quando somos batizados, existe um momento no rito do batismo que há a imposição de mãos, para lembrarmos que todos nós somos enviados para anunciar, deixar crescer esta mesma palavra, deixar com que essa palavra não tenha fronteiras na nossa vida, por meio da graça divina que nos ajuda, que toca em nossos corações. Mas o que nós precisamos entender também, meus caros irmãos, é que esta palavra não pode apenas não ter fronteiras neste mundo. A palavra cresce, se espalha, porque vai em outros lugares, por meio da evangelização. Mas esta palavra não pode ter fronteiras dentro de nós também. Não podemos ter reservas no nosso coração. Ou também podemos entender assim, não podemos rasgar algumas páginas da Bíblia, pensando assim, isso eu sigo, isso aqui eu não sigo. Temos que seguir a palavra por completo. Não podemos ter reservas com a palavra. Aqui é o convite de Jesus no Evangelho. Jesus exclamou em alta voz. Essa expressão talvez nos passe despercebido, mas nós precisamos guardar bem esta expressão no nosso coração. É como se fosse a última tentativa de Jesus para com aquele povo que estava ouvindo ele. Depois de ele dizer que é preciso nascer do alto, é preciso seguir a luz do mundo, que é ele, é preciso seguir a voz do bom pastor. Depois de Jesus manifestar todos os sinais para aquele povo, e ainda vendo aquele povo com uma falta de fé, com uma resistência, Jesus insiste, exclama em voz alta, e exclama em voz alta para nós também: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê o Pai. Quem me segue, segue a luz, encontra a luz e não cai na escuridão, nas trevas. É uma chamada de atenção, meus irmãos. Ao longo deste tempo pascal, nós ouvimos muitas vezes Jesus se tornando o centro da comunidade de fé, da comunidade dos apóstolos. Jesus que insiste com a comunidade reunida. Jesus que insiste com que Ele esteja no meio, no centro da nossa vida. E nós muitas vezes não compreendemos. Deixamos a vida passar e nos esquecemos desta exclamação de Jesus, que é preciso ter mais fé nele, que é preciso contemplá-lo mais nas nossas orações, na nossa vida de oração. É preciso crer mais em Jesus, e crer não é só vir à missa, não. Crer é aderir a Ele em toda a nossa vida, tanto aqui onde nos abastecemos, onde nos enriquecemos da maior riqueza que nós temos enquanto igreja, que é o próprio Cristo, na sua palavra, na sua Eucaristia, mas também crer nele na nossa casa, nos nossos afazeres, fazer tudo para a honra e glória do Senhor, até mesmo lavando a louça, varrendo a casa, lavando o carro, viajando, sempre para a honra e glória do Senhor, para que façamos as coisas de modo certo. Isso é crer, meus irmãos, é crer de verdade, é crer sempre, é aderir, é adesão, é compromisso, é ter fé.
E assim nós vamos fazendo crescer esta palavra no nosso coração e vamos criando um elo, uma aliança com Jesus, assim como Jesus insistiu nesta aliança dele com o Pai, pois quem crê nele, quem crê naquele que o enviou, quem o vê, vê aquele que o enviou. Ele também insiste no elo de aliança que nós, cristãos, temos que ter com ele, a ponto de dizer assim: quem vê você, vê Jesus. Quem crê em você, meu irmão, minha irmã, crê em Jesus. Porque você manifesta na sua vida a vida de Jesus. Você não é incoerente com aquilo que você vem receber aqui. Aqui está então o segredo de nós crermos. É respirar Jesus, é viver Jesus. Ou seja, fazer com que Jesus seja tudo para nós. Para que assim nós possamos ser julgados de uma forma agradável, de uma forma alegre, de uma forma tranquila e serena. Como Jesus diz no Evangelho hoje: a palavra que eu falei o julgará no último dia. Sabe como nós seremos julgados? Deus terá o Evangelho aberto de um lado e você estará do outro lado. E Ele vai ver se o Evangelho está presente na sua vida, nos seus atos, no seu existir. Se o Evangelho estiver palpitando no seu coração, se você viver conforme o Evangelho, você será julgado tranquilamente, serenamente, porque afinal você aderiu à vontade de Deus na sua vida. Peçamos a intercessão de Maria, neste dia de São Luís Maria de Montfort, um grande missionário apostólico, um grande propagador da devoção mariana. Nós que estamos aqui na casa de Maria, a Senhora da Graça, que viveu os valores evangélicos melhor do que ninguém, que ela nos ajude também a viver o Evangelho, a viver conforme os ensinamentos de seu Filho. Não tenhamos medo de sermos devotos de Maria, de sermos próximos de Maria. São Luís Maria tem uma expressão muito bela que diz assim: se Jesus quis vir até nós por meio de Maria, nós podemos ir até Jesus por meio de Maria. Fazer o caminho inverso. É um caminho seguro. Se Maria não nos levasse a Jesus, nós poderíamos deixar ela de lado. Mas não. Ela é a que melhor nos leva até Jesus, é garantia de salvação. Por causa disso, aprendamos de Maria, meus irmãos, minhas irmãs, a vivermos o que Jesus nos ensinou. Aquela frase que ela disse uma vez: fazei tudo o que Ele vos disser. Que esta frase seja o nosso programa de vida, seja o nosso propósito cristão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.